Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos de sobremesa. Bolo surpresa de chocolate com falso ganache. Quer matar a curiosidade? Então vem aprender. O início do preparo dessa receita é diferente, ela começa pelo recheio. Tem que esfriar para dar continuidade ao processo. Numa panela com fogo desligado, vou utilizar uma caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa bem generosa de amido de milho, mexer para dissolver bem totalmente o amido de milho. Dissolvido. Agora eu venho com uma caixinha de creme de leite, troquei de panela, porque vai 500 ml de leite e eu não quis correr o risco por conta da quantidade do leite, quando eu levantar a fervura. Por último, um pacote de 100 gramas de coco ralado. Se você não gosta de coco ralado, você pode usar essências. Tem de baunilha, laranja, tem diversos tipos de essências. Agora eu vou ligar o fogo, sempre mexendo por conta do amido de milho para não empelotar. O fogo está alto, começou a engrossar, abaixa o fogo, continua o processo durante de 2 a 3 minutos. Eu prefiro 3, porque eu gosto que o amido cozinhe bem. Tem que passar a espátula bem no fundo da panela, porque o amido tende a grudar no fundo. Passaram-se os 3 minutos. Fica nessa consistência, bem grossinho. Eu gosto de utilizar o coco ralado fresco. Como eu só tinha em pacote, eu usei. Eu vou desligar o fogo. Para saborizar mais, eu vou vir com 2 colheres de sopa de leite de coco, para dar um sabor a mais. O fogo está desligado, vou mexer bem, deixar amornar. Agora é só reservar, continuar com o restante do preparo. Uma bancada improvisada. O segundo passo da receita é o seguinte: 3 colheres de sopa em temperatura ambiente de manteiga ou margarina, pode ser com sal ou sem sal. 160 gramas de açúcar. Esse açúcar que eu estou utilizando é o açúcar orgânico, pode ser qualquer tipo de açúcar. Fazer uma misturinha e acrescentando aos poucos os ovos. Nesse caso aqui são 4, vou acrescentando um por vez, até deixar a mistura bem homogênea. Aqui nessa mistura tem 2 xícaras de farinha de trigo. Eu usei farinha de trigo integral, mas você pode usar a farinha de trigo tradicional. 1 xícara de chocolate em pó. Ela ficou bem mais escura a mistura por conta da farinha de trigo integral. Peneirando aos poucos e encorpando a massa. Você pode utilizar batedeira, vou utilizar o fouet porque bate melhor a massa. Enquanto isso eu vou ligar o forno para esquentando. Depois de ter utilizado praticamente metade dos ingredientes secos, eu vou vir aqui encorpando meia xícara de chá de leite, aos poucos, deixando ela bem homogênea. Esse chocolate é o chocolate em pó, ele não é o achocolatado. Mais um pouco de leite. O leite também é em temperatura ambiente. Bem misturada. Agora eu vou pegar um pouco da mistura, polvilhando a forma, que já está untada com manteiga. Forma polvilhada, acrescentar aos poucos 1 colher de sopa fermento em pó. E o movimento é lento para ir encorpando a massa.
essa forma com fundo diferente. Você vai entender na hora que eu for desenformar. A massa para a forma. Essa forma ela demora um pouco mais de tempo para assar porque ela é uma forma redonda. Na retangular, o tempo de preparo é menor. Agora é que entra o recheio. Eu adicionei mais uma colher de sopa, leite de coco. Gosto de sabor bem encorpado do coco. Aí você vem expondo no forno. Agora é só levar ao forno. O tempo de preparo total eu vou mencionar na descrição. Uma dica muito importante: não abra o forno antes dos 30 primeiros minutos. Bolo pronto. Bolo desenformado, super fofinho. O formato da forma é exatamente com esse espaço no meio. Eu vou colocar o falso ganache. Os ingredientes para o falso ganache são 2 caixinhas de creme de leite, 3 colheres de sopa de açúcar e 8 colheres de sopa de chocolate em pó. Misture todos os ingredientes e leve ao fogo. Esta cobertura é opcional. Depois que começar a ferver, é você que vai decidir qual ponto que você quer a ganache. Você pode deixar no ponto para fazer a cobertura ou no ponto para fazer um recheio. Eu quero o meu ponto só um pouquinho mais grosso. A partir do momento que você desliga o fogo e deixa esfriar, essa ganache ela vai endurecer um pouquinho mais. 1 minuto, porque é o ponto que eu quero, é assim. Desligo o fogo e reservo. Deixei ele esfriar mais. Ele tá bem escuro, mas não é queimado. É porque eu polvilhei com farinha e chocolate. Então ele fica mais escurinho assim mesmo. Queria mostrar uma coisa muito legal para você. Olha a outra textura que eu fiz. Sabe aquela sobremesa láctea de potinho que a gente compra? Fica igualzinho, o sabor é o mesmo, é impressionante. Você pode deixar ele na geladeira, fazer uma quantidade maior, como se fosse uma sobremesa. Se você deixar ele mais líquido ainda, você pode fazer um chocolate quente. Utilizar nessa parte, que é mais funda. Deixa eu mostrar o formato da forma. Ela tem uma base aqui, que aí você preenche dos lados, né? Você preenche com a massa e fica dessa forma. Aí você põe a sua criatividade para funcionar. Eu vou colocar esse ganache que ficou mais grossinho no meio. Lembrar bem qual que é a sobremesa láctea que eu tô falando, é o Danette. E eu venho com outro, fazer mais uma gracinha com bolo. Vou jogar chocolate granulado só nessa parte do meio. O ganache, ele não é muito doce, você sente bem o gosto do chocolate. Para deixar ela mais grossinha, obviamente ela vai ficar mais escurinha. E olha só o resultado. Então compartilhe, comente, curta, se inscreva no canal. Muito obrigada e Deus lhe abençoe.